Olá, amiga linda e amigo lindo, tudo bom com você? Espero que sim, desejo que sim. Hoje eu quero te contar a minha experiência com o Ho'oponopono Mágico da Beth Russo. Eu conheço essa ferramenta através da Beth Russo, né? A ferramenta do Ho'oponopono há mais ou menos uns 5 anos, tá? E desde lá pra cá, muita coisa mudou na minha vida. Foram muitas consciências de crenças limitantes que eu tinha, que eu nem sabia que eram crenças limitantes, mas ao longo do meu processo, né, meu primeiro encontro com essas ferramentas de lei da atração, física quântica, foi através da Beth Russo. Eu lembro que foi num marco da minha vida muito importante, porque eu tava terminando um relacionamento, recém tinha terminado um relacionamento. O meu filho tava pequenininho ainda, estava meio perdida, sem saber o que eu iria fazer, né? O que eu ia trabalhar, como eu ia me sustentar sozinha com meu filho, como que seria a minha rotina sozinha com uma criança pequena. E eu lembro exatamente que eu tava no trabalho, quando eu estava ouvindo música daquelas bem sofrência mesmo, sabe? Bem de término de relacionamento. De repente apareceu um vídeo da Beth Russo em seguida. Sabe quando você termina um vídeo ou uma música, alguma coisa e vem em sequência? Veio um vídeo da Beth Russo falando do Ho'oponopono, dizendo que essa era uma ferramenta capaz de mudar nossas memórias inconscientes, de transformar nossas vidas. E eu lembro que ela estava contando um relato de uma pessoa nesse vídeo. Era uma moça que trabalhava na época, eu me lembro exatamente o vídeo. Ela trabalhava com Mary Kay. Ela trabalhava com esses produtos e ela precisava bater a meta do mês, algo assim, que se ela conseguisse concluir a meta do mês, ela iria conseguir uma viagem com uma acompanhante. E eu lembro que no vídeo a Beth Russo estava contando a história dela, que ela contou pra Beth Russo, que ela conseguiu bater a meta, que ela foi na viagem com o marido e foi uma viagem incrível, como ela nunca tinha nem sequer imaginado, foi melhor do que ela tinha imaginado e tal. E eu ouvindo aquela história de algo que aconteceu, tipo, eu lembro que a meta era algo, tipo assim, muito grande pra conquistar, assim, tipo, era um valor muito alto que ela tinha que conseguir ter vendido de produtos pra conseguir ter essa viagem. Isso me chamou a atenção e eu comecei a prestar atenção mais a fundo em outros vídeos da Beth Russo, né? Fui entendendo um pouquinho mais do que era o Ho'oponopono, que é essa ferramenta de limpar nossas memórias inconscientes e tal. E fui vendo mais vídeos e mais vídeos. E tem uma coisa que desde esse primeiro momento que eu conheci a Beth Russo ali, o Ho'oponopono, até hoje ainda é um padrão em mim. Toda vez que eu vejo algum relato, alguma história de superação, alguma coisa que mudou, alguma coisa que modificou, isso me anima demais, entendeu? Então eu lembro que o que me conectou muito com o Ho'oponopono, querer saber, querer aplicar, foi justamente os relatos. As pessoas contando suas histórias, o que tinha mudado, o que tinha modificado em suas vidas. E aí eu lembro que eu comecei a praticar o Ho'oponopono pra mim, todos os dias, como a Beth Russo ensina, né? Fazia Nadiele, abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Lembro que eu pratiquei muito pro meu emprego, abençoada, sinto muito, sou grata, eu te amo. E quando foi um dia, uma amiga minha ligou pra mim, perguntando se eu tinha a possibilidade de cobrir uma outra menina em uma profissão, na profissão de limpeza, né? Que ela tinha se acidentado, algo assim, e que essa ex-patroa dela precisava de alguém pra cobrir a moça. Então eu deixei o meu filho com uma pessoa e fui fazer esse extra pra ganhar um dinheirinho também. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá eu fiz o meu trabalho, né? E no final do dia, essa pessoa que eu fui trabalhar, ela falou assim: nossa, eu gostei muito do seu trabalho. Eu precisei de você hoje porque a minha outra funcionária sofreu um acidente, não foi nada grave, mas bateu a moto e não pôde vir hoje e tal. Então, nem teria como. Eu tenho uma pessoa já aqui na minha casa, mas eu gostei muito do seu trabalho. E eu tô tendo uma ideia aqui, eu vou te ligar na próxima semana, pode ser? Aí naquela hora eu achei muito, né, tipo, isso nunca tinha me acontecido antes. E eu falei, nossa, mas o que será que ela quer me ligar na próxima semana se ela já tem uma funcionária e tal? E depois de uma semana daquele dia, ela realmente me ligou, me fazendo uma proposta pra trabalhar numa cidade vizinha, próximo da onde eu tava, numa outra cidade, pra ser caseira nesse outro local. Ela falou, eu sei que você tem um bebê pequeno, e eu acho que seria ideal pra você, porque eu preciso de alguém que esteja lá no inverno. E era bem, a gente ia entrar pro inverno. Ela precisava de alguém que morasse na cidade e pudesse
a cada dia, tipo assim, na segunda, ela tinha 4 casas lá, fora a casa que era a casa que eu fiquei morando. Ela tinha mais 4 casas, então ela precisava que, tipo assim, na segunda-feira eu fosse até lá, nessa casa com meu filho, pra abrir tudo, arejar. E conforme fosse dando ali, com a minha demanda com meu filho também, quando ele estivesse dormindo alguma coisa, fosse limpar um quarto, outro, pra tirar pó, era mais uma manutenção, porque tava tudo limpinho, mas pra manter, né, durante o inverno, sempre abrindo. Então cada dia, tipo, numa segunda-feira eu ia numa casa, na terça-feira na outra casa, na quarta-feira na outra casa, e assim era. E aí sábado e domingo eu tinha folga total pra fazer o que eu quisesse. E foi maravilhoso, gente, foi a melhor coisa que aconteceu naquela fase da minha vida, porque o meu filho era pequeno e eu lembro que eu não queria, eu queria poder, eu lembro que eu tinha esse sentimento de, o primeiro ano do meu filho, assim, né, eu acreditava ser o mais importante de todos, né, tipo, você já deixar a criança com alguém, assim, esse era um desejo muito ardente no meu coração, poder cuidar dele pelo menos até 1 aninho, né. Era um marco que eu tinha assim na minha cabeça até o primeiro aninho dele, eu poder cuidar. E isso aconteceu, foi fenomenal. Foi uma surpresa muito grande, porque a gente ficou o inverno todo. E exatamente, olha só a data, exatamente quando ele completou 1 ano, eu lembro que eu fiz a festa de aniversário dele exatamente na cidade onde eu morava, e tinha os meus amigos e madrinhas e padrinhos, enfim. E eu fiz a festinha dele. Não deu nem 1 semana ou 2, ela me ligou novamente, fazendo uma proposta se eu queria voltar a morar nessa cidade, porque ela iria ficar sem a funcionária, que era a funcionária da época, e ela gostaria muito que eu fosse a pessoa que trabalhasse pessoalmente pra ela dentro da casa dela. E também, como já vinha o verão e tal, ficava mais fácil ela conseguir uma pessoa pra estar limpando e cuidando das 2 casas na outra cidade. E foi maravilhoso, foi incrível. Até hoje eu me lembro muito disso, porque eu sei que se eu tivesse ficado naquele sentimento de angústia, de me sentir perdida, sem saber o que eu ia fazer, sem saber se as coisas iam dar certo pra mim ou não, com certeza, né, como eu sei, isso não é alguma coisa que alguém me contou, eu sei, eu, Nagiele, sei que a gente cria a nossa realidade. Eu tenho plena consciência quando dá alguma merda na minha vida, foi a partir de pensamentos, sentimentos e emoções que eu estava emanando, ou lugares que eu permiti ficar ali com dúvida, com insegurança, com medo. Aí vem aquelas situações para validar os meus próprios pensamentos, os meus próprios pontos de vista. Então não é uma coisa que ninguém precisa mais eu não preciso ver mais nenhum vídeo aqui na internet pra, tipo assim, nossa, essa nova técnica, será que essa nova técnica vai funcionar? Eu tenho uma crença que todas essas técnicas que existem aqui da lei da atração, enfim, no YouTube, todas elas funcionam, sabe por quê? Porque a gente põe a nossa consciência nessas técnicas, é a nossa consciência, a nossa crença, a nossa fé da vida para aquele processo, para aquele método que a gente está aplicando. Só que como a gente foi condicionado a sempre pensar negativo, sempre pensando nos problemas, nos boletos, nas dificuldades, obviamente a gente vai se contaminando cada vez mais e revivendo algumas situações por conta dos nossos próprios pensamentos. Então, independente de qual for a técnica que você estiver aplicando, que você goste mais, seja visualização, seja escrever no caderno, seja repetir mantras, enfim, qualquer uma delas vai te ajudar a condicionar, a ter um método mental para algo que você tá focando. Porque eu já aprendi que, assim, tudo que você coloca a sua atenção, foca naquilo, aquilo expande. Então imagina, se você ficar sempre pensando na conta, no problema, é mais disso que você vai estar dando atenção, vai estar crescendo, porque a tua consciência, a tua crença, a tua fé tá fazendo com que aquilo ali valide e persista. E eu sei que é um trabalho constante, por isso que a gente tá aqui num processo de evolução constante, não tem botão de pausa, a gente tá sempre em processo de evolução. E essas ferramentas, o Ho'oponopono, que é uma técnica de limpeza de memórias, ela ajuda realmente a fazer a limpeza de coisas que a gente nem sabia que estava travando. Eu tenho plena consciência que tudo que aconteceu, né, foi a partir do Ho'oponopono. Eu me lembro até que quando eu voltei para a cidade, eu morava um pouco, o lugar onde fui morar era um pouco distante do meu trabalho. Eu consegui, olha só que lindo que aconteceu. Eu já praticava o Ho'oponopono constantemente na minha vida, desde que tudo isso aconteceu. Eu acreditei plenamente de que isso funciona. E eu lembro que quando
eu peguei o Uber, teve a festinha do meu filho. Aí eu peguei um Uber, chamei um Uber, né, no aplicativo, pra ir de volta pra cidade onde eu estava cuidando das casas. Quando eu peguei um Uber, esse Uber que me levou, a gente foi conversando no meio do caminho. E eu falei pra ele, né, não, aí ele falou assim, ó, toda vez que você quiser vir passear nessa cidade, se você quiser me ligar, eu te busco e volto por um valor X, acho que era R$150 na época. Por esse valor, pra mim, compensa ir lá te buscar e trazer. E aí você fica em segurança que é sempre a mesma pessoa. Porque o lugar onde eu tava morando era um lugar mais estilo natureza, aquela vibe mais distante da cidade, digamos assim, sabe? Não era um lugar mais praia, mais turismo. Então até mesmo conseguir Uber lá não era tão fácil. E eu lembro que eu tava comentando isso com ele, quando ele sugeriu pra mim, ó, pega meu telefone que se você precisar, eu te busco. Quando essa patroa ligou pra mim dizendo, né, a possibilidade de voltar, fez um valor muito legal, porque ela sabia que eu ia ter que pagar aluguel, né, de volta e tal. Ela aumentou o valor que eu iria ganhar e tal. Eu liguei pra ele poder ele me buscar com as minhas coisas. Eu não ia ter mudança de móveis, porque a casa que ela me deu pra morar na cidade era toda mobiliada, era um encanto de casa, era perfeito. E eu pedi pra que ele fosse me buscar pra trazer as minhas coisas. Era só coisas de roupas minha, do meu filho e tal, brinquedos, essas coisas assim. E ele foi me buscar. Quando ele foi me buscar e a gente tava vindo no caminho, eu obviamente já tava com aquela insegurança de mãe, né? Tipo assim, tá, e agora? Eu vou voltar a trabalhar, mas quem que vai ser a babá do meu filho? Porque até eu colocar na creche, até ser chamado, leva um tempo e tal. E essa cidade onde eu morava ali, ela era uma das cidades mais difíceis de conseguir vaga em creche, por não ter muitas creches. E aí já tava aquela insegurança toda, né? Meu Deus, quem que vai cuidar do meu filho e tal? Porque mãe é mãe, né? Cada fase é uma nova fase de insegurança, como é que vai ser? E eu fazendo Ho'oponopono todos os dias e tal. Quando a gente tava vindo no caminho, eu e esse Uber vínhamos conversando. E eu contando pra ele, olha, estamos voltando pra lá, uma patroa fez essa mesma que eu trabalho aqui, fez uma proposta bem legal pra mim voltar e tal. E eu tô voltando. Agora vem mais uma fase, né, procurar uma babá e tal. Eu lembro que ele tava dirigindo e ele olhou pra trás assim, mas pode ser a minha mulher, então. Se você precisa de alguém pra cuidar dele, pode ser minha mulher. A minha mulher não trabalha, ela fica em casa. E pra ela seria muito bom uma rendinha pra cuidar dele em casa. Aí eu falei assim, mas... Na hora eu falei assim, mas tem que ver, né, onde é que vocês moram, como é que eu vou fazer pra levar ele e tal, se compensa. Ele falou assim, eu moro do lado ali, você não tá indo pro lugar que eu te peguei aquele dia? E eu tava indo, porque na época eu tava dividindo... quando eu separei, eu fui dividir o aluguel com 2 amigas. E aí foi quando essa proposta apareceu pra mim ir embora. E quando eu tava voltando, eu voltei pro mesmo local pra gente dividir aluguel de novo, pras meninas ali. E aí ele falou assim, você não tá indo pro mesmo lugar que eu te peguei aquele dia? Eu falei, sim. Ele falou, mas eu moro ali do lado. Gente, não, eu juro. Até hoje eu lembro dessa data, dessa época com muito carinho mesmo. Ele falou assim, eu moro ali do lado, tipo assim, tinha a rua que eu morava aqui, aí vinha aqui pra outra rua, era a rua que ele morava. Ele falou assim, no dia que você me chamou pela primeira vez, eu tinha acabado de sair de casa e ligado o aplicativo, logo em seguida você chamou. Mas a gente conversou e eu acabei nem contando esse detalhe, mas eu tava ali. E então, se você quiser, eu posso falar com a minha mulher e ver qual seria a possibilidade, porque ela tava querendo mesmo um extra, alguma coisa assim. E pra cuidar dele seria muito bom cuidar em casa, né? E aí, gente, ela cuidou eles, eu falo porque, como ele era Uber, ele tava sempre em casa também. E eles tinham mais 2 crianças. Um tinha mais ou menos 7 anos e o outro tinha tipo uns 4 ou 3 anos. E o meu filho tinha recém feito 1. E eu lembro que o meu filho era muito apegadinho com o que era o menorzinho, que eu lembro o nome até hoje, que era Diego, porque o meu filho... as primeiras palavrinhas dele, tudo já, eles acompanharam tudo, né, o processo dele falar, o processo, com 1 aninho ele já caminhava, mas eles acompanharam muito o processo do meu filho assim, e eu lembro que meu filho chamava assim, Di, ô Di, ele gritava muito esse menininho, então é um nomezinho que eu até hoje lembro, né, o nome do Diego. O outro eu não me lembro o nome, não lembro mesmo, mas eu lembro o nome do Diego por conta do meu filho que falava Di, ô Di, ele falava assim, sabe, chamava de Di, aquela vozinha fofinha de criança, então marcou e eu lembro até hoje.
E assim, ela cuidou, eles, né, a família ali, do meu filho por um ano e meio, mais ou menos isso, um ano e meio do meu filho. Foi a melhor, nossa, foi uma coisa assim incrível que aconteceu, foi um achado, foi mágico, porque eu lembro muito que ela era muito cuidadosa com meu filho. Meu filho, quando a vez que eu entregava ele pra ela, ele ia normal, nunca chorou, nunca. Inclusive até ela, tipo, falava pra mim assim, nossa, Nádia, o Rui nunca chora, ele nunca fica chorando, assim, sabe? Ele fica muito de boa. Eu sou mãe de 2 e eu sei como que essas crianças são. E ele é muito de boa. E eu deu pra ver que ela amava, assim, muito ele mesmo. Na festinha dele, acho que de 2 anos, eles foram. Aí depois, quando eu já me mudei daquela casa, acabei indo pra outra cidade, ela me ligava, pra ver ele na câmera. Durante muito tempo ainda, ela sempre mandava mensagem, manda uma fotinha dele, então foi uma família muito especial, fico até arrepiada de lembrar, sabe, porque foi tudo muito conectado, tudo muito certo, sabe. E mais um detalhe que aconteceu também nesse processo de mudança de crença, de mentalidade, nesse meio tempo, como eu trabalhava na área da limpeza, uma das coisas que foi modificando dentro de mim foi como eu me enxergava trabalhando na área da limpeza. Eu lembro que nessa época eu me sentia assim inferior a outras pessoas por trabalhar na área da limpeza, me sentia tipo assim, eu não sou valorizada, respeitada, essas coisas assim. E ao longo do tempo, assim, né, fazendo Ho'oponopono, limpando as crenças, fazendo algumas outras técnicas também. Eu lembro que eu fiz carta mágica, várias técnicas. Eu sou uma pessoa assim que acredito meio que em tudo, sabe? Tudo eu vou testando e vou vendo o que funciona pra mim, o que não funciona, o que é leve, o que não é. E aí eu lembro que eu comecei a me empoderar, sabe? Não tem mais esse pensamento. Eu lembro que eu não contava para as pessoas que trabalhavam na área da limpeza. Se eu conhecia uma pessoa nova, alguma coisa, eu não falava assim, eu trabalho na área da limpeza e tal. Eu não falava. Era algo muito que eu tinha pavor de contar para as pessoas que trabalhavam nessa área. Eu tinha vergonha mesmo. E ao longo do tempo eu fui perdendo isso e falando, sabe? Falando o meu nome. Eu sempre me apresentava por Nádia, porque o meu apelido é Nádia. Mas, ao longo do tempo, eu comecei a me empoderar do meu próprio nome, me apresentar, tipo assim, prazer, meu nome é Nadiele, sabe? Eu não tinha isso com meu nome, eu tinha vergonha do meu nome é Nadiele São Pedro. Eu tinha vergonha do Nadiele São Pedro. Gente, era muitas crenças limitantes, que agora eu vejo que é tão natural pra mim hoje falar, oi, prazer, meu nome é Nadiele. Qual é o seu sobrenome? Nadiele São Pedro. Tipo, eu não tenho vergonha, eu não tenho... Meu canal é Nadiele São Pedro, né? Se fosse naquela época, eu provavelmente teria botado Nádia. Hoje em dia eu tenho orgulho do meu nome, do meu sobrenome também. É um nome diferente, um sobrenome mais diferente ainda, então eu me destaco, eu brilho. Então, assim, muitas coisas. Gente, a mudança de mentalidade com o Ho'oponopono, com essas técnicas, às vezes pode ser sutil. Por exemplo, agora eu tô falando tão natural pra você o meu nome, o meu sobrenome, que você pode achar assim, nossa, que bobo. Mas que besteira. Não, sim, existem muitas pessoas por aí que tem muita vergonha do próprio nome, do sobrenome, da família, de quem é, da profissão que exerce, sabe? Então hoje pra mim é tudo muito natural falar que hoje eu trabalho como diarista, né? Então eu já consegui emprego, tipo, eu subindo no elevador com uma pessoa e falar assim, tô indo lá atender um cliente agora. Começar a conversar com a pessoa e, tô indo lá atender um cliente agora. Você trabalha com o quê? Faxina. Deixa eu pegar o seu número aqui. Gente, de eu conseguir cliente dessa forma, subindo no elevador, conversar um pouquinho e conseguir um cliente. Se fosse nessa época atrás, eu jamais ia conseguir captar essa pessoa ali, esse cliente, porque eu ia ter vergonha da minha profissão. Obviamente eu não ia falar da profissão e obviamente as portas estavam fechadas pra mim. Então assim, fazendo uma retrospectiva, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mudou na minha mentalidade, muitas crenças limitantes, muito empoderamento, mesmo que pequeno, um passinho de cada vez, um dia por vez. Já são mais de 5 anos, né, que eu conheci o Ho'oponopono através da Beth Russo. Sou muito grata, eu sempre gosto muito dos vídeos da Beth Russo, nunca é toda vez que eu vejo um vídeo dela, me contribui, sempre é leve, sempre é gostoso ver as histórias, ver a forma como ela ensina Ho'oponopono, principalmente também. Sou muito grata a ela por ela ter esse canal tão maravilhoso, incrível, que inspira e transforma tantas vidas, né, pelo mundo inteiro. Então, assim, o que eu posso dizer pra você
pratique o Ho'oponopono, não desista, continue, persista, porque pode ter mudanças na sua vida que sejam mudanças que você nem consegue enxergar assim, ó. Você pode querer casa, carro, apartamento, mas primeiro precisam muitas coisas se desconstruir, você mudar sua mentalidade em muitas situações, seja como você se vê, como você se trata, como você se enxerga, o que você pensa do seu nome, da sua família, da sua profissão. Primeiro mudar tudo isso para que aí você esteja numa áurea, numa energia que atrai realmente outras possibilidades. Porque imagina você não gostar de você mesmo. Imagina você não gostar do seu nome. Já pensou? Imagina isso, você não gostar do seu próprio nome, do seu sobrenome, ou da sua profissão, ou ter vergonha dessa profissão, sabe? Então, eu lembro que até mesmo eu me empoderar da minha profissão me ajudou a exercê-la com mais dedicação. Eu comecei a ser elogiada, eu comecei a ser muito bem remunerada, eu comecei a até mesmo ter, tipo, bonificações, tipo, sei lá, eu fechei um valor, a pessoa me depositar um valor a mais. Já aconteceu comigo, tipo, de eu fazer a faxina ali na casa da pessoa e, tipo assim, um pacote, que a pessoa já pagou o pacote mensal pro mês todo. Aí, tal dia, ela chegou na casa e falou assim, meu Deus, tá impecável a minha casa. Olha, vou mandar aqui um valor a mais pra Nadiele. Isso já me aconteceu. Então, tudo isso são portas que foram se abrindo a partir da minha mudança de mentalidade, da mudança das crenças. E aí, pode ser que você tá praticando Ho'oponopono e meio desanimado e não percebe que algumas coisas que estão mudando são pequenos ainda, são sutis, tá a olho nu ainda, você mesmo não enxerga essa mudança, mas tá vindo, porque tem coisas que tem que mudar muito antes. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você quer ganhar, sei lá, vamos botar uma margem de 5 mil reais por mês, mas você é uma pessoa que não consegue administrar 2 mil, você ganha 2 mil reais e você gasta muito aleatoriamente, não tem controle com esse dinheiro. Se você não saber lidar com seus 2 mil reais, saber administrar esses 2 mil reais dentro da sua possibilidade, é só um exemplo, tá? Você nunca vai acessar os 5 mil porque você não tá preparado pra administrar 5 mil reais. Já aconteceu comigo de ter um salário de 10 mil reais, eu já contei essa história aqui no canal, e eu não consegui administrar 10 mil reais. Os meus 10 mil reais que eu acessei por conta de Ho'oponopono, que eu praticava, que eu tava praticando pra acessar isso, carta mágica, afirmações pra chegar nesse valor. Tem uma técnica do Bob Proctor, que é escrever o valor que você quer num cartãozinho e colar em alguns lugares da casa, ter na carteira, enfim, ficar lendo aquilo todas as vezes possível por dia, que você vai manifestar aquilo. Eu manifestei um salário de 10 mil reais. Na verdade era 9.600 reais, mas, cara, era quase 10 mil reais de salário trabalhando como limpeza. Então, assim, uau, é incrível. Eu fazia alguns extras, então eu acredito que eu cheguei a ganhar até mais que 10 mil reais, porque dentro da própria profissão, da mesma família, tinha uns extras, um dinheiro que eu ganhava por fora, entendeu? Então eu sei que eu cheguei a ganhar mais de 10 mil reais e eu não sabia administrar esses 10 mil reais. Ganhar 10 mil e ganhar 5 mil, pra mim era a mesma coisa, porque no final das contas, no final do mês, eu tava no mesmo patamar de vida, assim, tipo, eu não consegui guardar um dinheiro, não consegui investir, não consegui, sei lá, pelo menos adquirir coisas, porque o dinheiro ia como um rio, ladeira abaixo, assim, tipo, como um rio, sabe? Tipo assim, vinha pra minha mão e escorregava, porque eu não tinha uma mentalidade, como eu falei agora, de empreender, de administrar, de guardar, de investir em alguma coisa. A minha mentalidade era gastar. Então, qualquer oportunidade de fazer uma reunião com os amigos, ir lá pedir uma pizza e dizer, não, eu pago tudo, eu ia nessa oportunidade. Qualquer oportunidade de fazer, dar um presente, aniversário de alguém, então eu vou lá no shopping comprar o melhor presente. Eu ia lá e comprava. Qualquer oportunidade de fazer o dinheiro fugir, tipo assim, expulsar o dinheiro da minha vida, eu fazia. Então, assim, tem coisas que a gente tem que estar preparado. Por exemplo, como eu te falei, primeiro, comecei com o Ho'oponopono, desconstruindo o que eu acreditava sobre mim mesma, sobre a minha profissão, sobre o meu nome, quem eu sou no mundo, e mudando a minha forma de ser, entregando o meu melhor mesmo trabalhando na área da limpeza, principalmente por trabalhar com limpeza, que a gente mexe na intimidade das pessoas, então entregar o meu melhor com amor. Precisou eu modificar isso.
para que eu acessasse até mesmo ganhar mais trabalhando com limpeza, porque, como eu falei, se eu tinha vergonha de falar que eu era nessa profissão, eu realmente era desvalorizada, desrespeitada, humilhada, muitas vezes já fui, não bem remunerada. Nossa, eu já trabalhei, gente, tipo assim, um dia inteiro faxinando e coisa pra ganhar 80 reais, 70 reais, eu já fiz isso, já passei por essa situação. E depois chegando no patamar de, tipo, meu dia valer 350 reais. Eu já trabalhei por 400 reais o dia, entendeu? Então, tudo isso foi um processo de crescimento. Então, se eu puder deixar aqui pra você, um incentivo é esse. Continua praticando o Ho'oponopono, porque vai ter coisas que vai mudar dentro de você que você nem sabia que precisava de mudança. Às vezes você tá olhando pra fora e querendo, sei lá, uma TV nova, ou aquele instrumento pra fazer o cabelo, sabe, uma chapinha pro cabelo, você quer, sei lá, um carro, você quer uma casa, você quer várias coisas, mas as formas como você se vê, a forma que você se vê, que você se sente, impede você acessar aquilo, porque tudo é um campo, tudo vibra o que você emana pro universo e retorna pra você. Então, se você não gosta de você, não se respeita, não se valoriza, não se sente digno de viver coisas boas, sei lá, várias crenças limitantes que às vezes a gente tem, se você é assim, você nunca vai acessar aquela outra coisa, porque você não vai estar pronto para acessar, porque a tua vibração é incoerente. A pessoa que realiza sonhos, que prospera, que adquire coisas, são pessoas que têm um outro nível de mentalidade, um outro nível de pensamento. Como eu falei, eu já ganhei salário de 10 mil reais, mas eu não aplicava, não investia, eu não nem sequer sabia administrar esse dinheiro, eu não estava preparada para ganhar 10 mil reais. Hoje eu acredito que eu acessando esse salário novamente, eu estaria preparada por conta do que eu sei, que já modificou dentro da minha cabeça. Eu já entendo que tem que empreender, que a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, de uma forma de que eu posso vender um produto, posso investir um pouco. Eu já entendi que a gente não pode gastar tudo que a gente ganha. Se você ganhar 3 mil, você não pode ter uma vida que seja 3.500, entendeu? Porque nunca vai fechar. Então, se você ganhar 3 mil, pelo menos as suas contas e se manter tem que ser 2.600, tem que sobrar um dinheiro. Não pode ter uma vida que é aquilo ali. E eu posso dizer com experiência própria que eu já ganhei, tipo, 2 mil e a minha vida era 2 mil. Sei lá, tipo, tudo que eu tinha que pagar era 2 mil. Eu fui pra 3 mil, de repente tudo que eu tinha que pagar foi 3 mil. Aí eu fui pra 5 mil e tudo que eu tinha de... Sabe, eu aumentava o meu estilo de vida conforme o meu salário, e não pode ser. Senão nunca vai ter um capital, um dinheiro guardado pra ter segurança, pra ter tranquilidade, porque ficar sem dinheiro não é bom pra ninguém. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu vou indo, né? Comecei falando sobre o Ho'oponopono, eu ainda estou falando sobre o Ho'oponopono, porque tudo isso aqui são coisas que às vezes você não pensa. Você só quer fazer Ho'oponopono pra cocriar aquela coisa, e eu não quero dizer que você não vai conseguir, mas que existe um processo até chegar lá, e que pra você também não desistir, tá? Porque são 5 anos que eu conheço a lei da atração, o Ho'oponopono principalmente, e muitas coisas já se desconstruíram primeiro. Sabe, uma reforma de uma casa, primeiro tem que quebrar várias coisas para depois ficar belo. Eu sei de quanta coisa que já precisei desconstruir, cada pensamento que eu precisei modificar, cada crença limitante que eu precisei dizer, não, peraí, se eu continuar acreditando nisso aqui, eu nunca vou acessar, entendeu? Então eu desejo demais que esse vídeo tenha contribuído com você, com a sua vida, né? Um beijo enorme no teu coração. Deixe um comentário aqui abaixo com muito amor e carinho. Eu trouxe novamente esse relato sobre como eu conheci o Ho'oponopono. Já tinha feito um vídeo sobre isso no canal, só que se você assistiu o vídeo que eu já fiz, e esse tá totalmente diferente, porque tem muito mais insights aqui nesse aqui agora, tá incrível. Até eu gostei muito do que eu trouxe, porque às vezes a gente faz um vídeo e são muitos detalhes, muitas camadas, né? Então nesse aqui eu trouxe outras camadas, outras versões do que aconteceu ao longo do tempo. Então é até bom pra quem... muita gente chegando nova no meu canal e não viu esse relato lá atrás. Então sim, eu sou um reflexo. Eu sou uma pessoa que sou hoje, tenho um canal. O fato de eu ter um canal hoje é reflexo da minha mudança, é reflexo de ter conhecido a Beth Russo, principalmente também. Então, esse desejo, eu nunca imaginei ter um canal. Eu tinha uma timidez que jamais teria um canal. Eu tinha uma mentalidade de inferioridade, que eu jamais teria um canal, jamais estaria aqui falando com você. Então, sim,
é um dia de cada vez, é uma mudança por vez. Tem coisas que você precisa mudar que você nem tem consciência que precisa mudar. E o Ho'oponopono te ajuda nisso. Te ajuda até mesmo a ficar consciente do que você precisa fazer. Tem coisas que vai depender do universo, mas tem coisas que vai depender de você. Por isso que tem uma pergunta que eu gosto de fazer para o universo, que é assim: universo, o que se requer de mim para que o meu dia seja maravilhoso hoje? O que se requer de mim para que a minha vida mude? O que se requer de mim, o que eu preciso fazer? Porque tem coisa que vai depender do universo, mas tem coisa que vai depender de você. Um beijo enorme no teu coração. Se esse vídeo contribui com você, deixa eu saber, deixa um comentário aqui com amor e carinho aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que você ama. E até o próximo vídeo. Tchau!